Olá, aqui quem fala é Vinícius Panebianchi, especialista em gestão. Hoje eu trago para você uma super ferramenta de como entregar resultado. Ela é chamada ferramenta Plano de Ação. O plano de ação nada mais é do que uma ferramenta de gestão para se atingir um determinado resultado. Ela é muito usada e é muito simples. Eu vou te ensinar como usar e conseguir melhores resultados já. O primeiro passo de um bom plano de ação é definir o que deve ser feito. Então, uma vez definida a ação necessária, escreva em o que, ou seja, o primeiro passo, o que deve ser feito. Aqui, a grande dica é você começar sempre com verbos no infinitivo. O que é infinitivo? Infinitivo nada mais é do que um verbo que começa dizendo assim, comprar, fazer, ir, definir, compor. Ou seja, esse é o verbo no infinitivo. Então sempre comece a sua ação usando um verbo, uma ação no infinitivo. O segundo passo sobre como fazer um plano de ação eficaz é definir como essa ação deve ser realizada. O como deve sempre começar com o verbo no gerúndio. Quem que é o gerúndio? O gerúndio é aquele cara que começa assim, estabelecendo, definindo, comprando, assegurando, ou seja, ele geralmente termina então com NDO, ok? O terceiro passo de um bom plano de ação é definir por que essa ação tem que ser feita, qual que é o benefício esperado. Comece sempre com o para. Então, para alguma coisa, para assegurar o resultado, para reduzir o risco, para adquirir nova ferramenta, enfim, qual que é o benefício esperado dessa ação. Depois de o que, como e porquê, vem o quanto. O quanto é também muito importante. Ou seja, se você tem um custo envolvendo essa ação, seja para aquisição de um material ou um tipo de serviço, a grana tem que ser colocada no quanto. Então, por exemplo, o quanto? R$100, R$150, enfim, você define ali, com base nos orçamentos que você fez, qual que é o custo para executar aquela ação. O quinto passo de um bom plano de ação é definir quem é o responsável. Então, quem? Geralmente, ou melhor, sempre coloque uma única pessoa como responsável por uma ação. É aquela velha história de que um cachorro com dois donos morre de fome. Quando você coloca duas pessoas no quem, ou seja, no responsável pela ação, nunca dá certo, porque geralmente uma espera a outra chamar, uma das pessoas acha que a outra já está começando a mexer naquilo, enfim, ninguém faz nada. Então, coloque sempre uma única pessoa como responsável por uma determinada ação. E por fim, um bom plano de ação deve conter, claro, o prazo final para que essa ação seja executada. Então, o último passo de um bom plano de ação é definir quando, ou seja, até quando essa ação deve ser concluída. Dica valiosa aqui também, coloque sempre a data específica e a data final para que aquilo esteja pronto. Nunca coloque o número de dias ou horas que aquela ação precisa para ser feita. Por exemplo, eu poderia colocar em 20 dias. Toda vez que eu olhar para o plano de ação eu vou achar que tenho 20 dias. Então não é legal. Dica então, utilize sempre uma data específica para o seu plano de ação. Vamos pensar num exemplo juntos? Vamos supor que você tem que montar um treinamento sobre determinado assunto que você tem a competência. Então, como é que você consegue fazer um plano de ação para planejar e definir aquele treinamento? Primeiro ponto então, o que? O que você vai fazer? Convocar cada gerente das áreas da empresa para o treinamento. Como que você vai fazer isso? Segundo passo, enviando um convite eletrônico por e-mail para cada um dos convocados. Por quê? O porquê significa para que todos reservem a data, saibam o local e o tema do treinamento. Quanto que isso vai custar? Esse não tem um custo direto, a não ser o meu custo a meia hora lá do treinamento. Então vou colocar que não tem custo significativo, é zero. Quem deve fazer essa ação? Que era convocar os gerentes responsáveis. Vinícius, uma única pessoa. Eu tenho que convocar as pessoas para o treinamento. Quando? O quando, lembre-se, é o prazo final. Assumindo que hoje é dia 10, eu digo que então o prazo é dia 15 de outubro de 2016.
Esse é um exemplo simples de um plano de ação. Agora, para concluir o treinamento, você deve colocar todos os passos, desde o planejamento do treinamento, a convocação dos envolvidos, o desenvolvimento do material, os slides, lista de presença e, por fim, emitir o certificado. Teriam todas essas ações para que ele, óbvio, fosse um treinamento de sucesso. Gostaram da dica de hoje sobre como fazer um plano de ação? Agora, eu separei para você um arquivo para que você faça o download e consiga fazer os planos de ação de forma muito simples, diretamente aí da sua empresa ou do seu negócio. Espero que tenha gostado da dica sobre como fazer um plano de ação e se você gostou, curte esse vídeo aqui no Facebook e compartilhe para aquelas pessoas que você se importa e que gosta também saibam como fazer um belo plano de ação. Um abraço e até a próxima!